Olá, olá, querido aluno concurseiro! Eu quero conversar com você que fez CNU. Você está aí naquele negócio do vamos saber o que vai acontecer. Dia 17 sai a nota dos recursos administrativos. Vou judicializar. Essa palavrinha virou palavrinha da moda. Vou judicializar ou não? Eu quero fazer algumas recomendações e quero especialmente levar você a fazer uma reflexão mais a fundo sobre isso e mostrar tecnicamente como é que se faz o recurso administrativo para a questão discursiva, porque isso é diferente de tudo. Legal? Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, jornalista há 350 anos, eu trabalho há muito tempo, há mais de 3 décadas com concurso público, conheço os editais, conheço as bancas, conheço as dificuldades, já teve banca. A FGV já foi o ódio do momento, a CESP Brasília já foi execrada pelos concurseiros, quer dizer, eu já vi esse filme rolar bastante. Então eu quero falar justamente em função dessa experiência para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Legal? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, precisamos esperar o dia 17, se é que vai ser o dia 17, para a gente verificar como vai ser a resposta a esses recursos administrativos. Isso vai ser bem importante. Esse recurso administrativo ele pode servir de base também para você fazer o processo judicial, o recurso na justiça. Mas a primeira coisa que eu quero lembrar você é o seguinte, essa decisão de você entrar ou não na justiça, você não pode tomá-la com ódio no coração. Você precisa tomar com a razão. Você precisa parar e pensar um pouquinho. Portanto, eu sugiro que você dê um tempinho. Aí uma semana, mais ou menos uma semana, para baixar a raiva, o ódio. Não fica te alimentando nas redes sociais com ódio. Você esgarreu, você esgarreu. Isso não vai resolver o problema. Respira fundo, repensa isso, vê se o ódio passa um pouquinho para você racionalizar e tomar o caminho racional. A primeira coisa a fazer, você vai precisar de um advogado. E um advogado tem que ser um cara competente na área, um cara acostumado a fazer peças desse gênero, né? Então, eu vou deixar para você aqui o doutor Arnaldo, com quem eu trabalho aqui em Florianópolis há bastante tempo, porque a gente trabalha em sintonia, ele sabe como é que eu faço os meus laudos, e ele trabalha sintonizadamente fazendo a petição inicial conforme aquelas teses que eu defendo nos meus laudos, legal? Então eu vou deixar o cara super honesto, quer dizer, você sabe que se ele vai te ser muito franco na hora de uma conversação, né? Não é tirar o dinheiro do candidato, né? O candidato já perdeu, já se irritou, já investiu, perdeu dinheiro, agora mais ainda. Então é preciso que você escolha uma pessoa competente e honesta, por óbvio, legal? Vou deixar na descrição do vídeo para você o contato dele, o Instagram dele. Legal? Bom, qualquer coisa você retorna, a gente vai falando, mas vá lá, esse é o primeiro passo. Você não vai escolher o advogado por causa do preço, né? Não tem sentido. Você tem que buscar um cara competente, legal? Então não adianta querer economizar, porque você vai perder dinheiro no final das contas, legal? Passada essa raiva, passado tudo isso, aí eu quero que você pese na balança o seguinte, ó, vamos lá. Veja se vale a pena. Por quê? Porque você precisa saber o que você vai enfrentar, legal? Então você vai precisar gastar dinheiro, tempo, energia para fazer isso, legal? Se vale a pena você gastar esse tempo, essa energia, essa grana, ou se não vale mais a pena você pegar tudo isso e investir num novo concurso, né? No seu conhecimento, porque o conhecimento você não vai perder, legal? Não tem risco, conhecimento só acrescenta. Se você investir no seu conhecimento, você vai ganhar muito com isso. Então, é isso que você precisa pesar na balança, porque aí a decisão é sua, não sou eu. Não adianta eu querer trazer a minha experiência para você, né? Eu não sei o que você está sentindo, então cada um é um subjeto, você vai analisar isso, eu estou dando apenas ferramentas para você analisar de acordo com a minha experiência. Então, pesa bem na balança e vê isso. Não adianta você perguntar para mim ou para o advogado qual é a garantia que tem, ou se você vai ganhar, ou se você tem chances de ganhar. É muito difícil falar a respeito dessas chances. Ainda teve um candidato que perguntou para mim, mandou o WhatsApp lá, prof, qual é o percentual da Cisgran Rio de a gente conseguir um recurso, de ser, o recurso administrativo ser aceito, né? Não existe propriamente isso, até porque a experiência agora CNU, com mais de 2 milhões de inscritos, gente, é uma experiência única.
Então, é tudo que vocês estão fazendo, eles também estão fazendo. Você não pensou nisso, né? Eles também estão experimentando um monte de coisas, porque foi um concurso gigante e a tendência é, e tomara que isso aconteça, que funcione bem, que seja um concurso gigante, porque é importante para quem é concurseiro. Imagina você ter todo ano um concurso que você sabe que vai sair um edital assim com milhares de vagas. Então, a gente não pode reclamar disso, não. A gente pode reclamar sobre questões técnicas, mas não podemos agora ficar achando que tem que acabar com isso, né? E vamos explodir com a Cis Gran Rio. Calma lá, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, procurar um advogado. Agora vamos para a segunda parte da coisa. Aí uma candidata manda para mim um texto e pergunta, prof, dá uma olhada e tal. Aí você vai olhar e percebe lá que na parte de idioma, por exemplo, que a nota é de 0 a 50, né? Ela perdeu 20 pontos, ficou com 30 pontos. Aí você vai olhar o texto da candidata, nada justifica a perda daqueles 20 pontos, absolutamente nada. Então, o que comprova que a correção, sim, teve muita discrepância. Essa discrepância aconteceu, e eu já expliquei isso no vídeo anterior, por vários motivos, legal? Por vários problemas técnicos. E é exatamente aí que entra o laudo do professor de língua portuguesa, que não vai fazer estritamente só a correção dos seus erros gramaticais, que é o que todo mundo pensa, né? Então o pessoal manda para mim a redação, dê os erros para mim aí que tem de gramática. Não é só isso. Você tem que olhar o edital. O edital fala em outros aspectos, fala também na coesão textual, na coerência, e fala também na estrutura do texto dissertativo. Tudo isso é uma composição de nota. Então não é só o problema de crase, não é só o problema de vírgula, não é só o problema ortográfico. Existem outras questões mais subjetivas também na implicação dessa nota. Então, quando se faz um laudo, e é isso que eu vou fazer, um laudo, esse laudo, ele primeiro vai verificar se a sua nota realmente é uma nota mal avaliada. Eu quero explicar para vocês que essa avaliação não é assim, ó, quanto que eu posso tirar de 0 a 20, professor? Eu tirei 15, então qual é a minha nota? É 18, 17? Isso não é preciso dessa maneira, isso não é ciência exata, né? A gente sabe mais ou menos a margem que existe de nota. Mas aquela redação especificamente sobre a qual eu estou falando para vocês, ela perder um aluno tirar 30 pontos em 50 com aquela redação é absurdo, não há por que descontar nota daquele candidato. Então ela foi mal avaliada definitivamente. Legal? Bem entendido isso? Então dá margem para se entrar com esse recurso, mas o recurso não é só examinar a redação e todos os seus aspectos que estão no edital. A questão da estrutura do texto, qual foi a estrutura? Começo, meio e fim. O parágrafo de introdução e o parágrafo de conclusão foram menores que o desenvolvimento. Os parágrafos tiveram pelo menos 2 períodos, ou você fez parágrafo com um período só? Você usou elementos coesivos no começo do texto e dentro dos parágrafos, ligando os períodos, você usou? Como é que você organizou a paragrafação do seu texto? Cada componente dos comandos que estavam na prova, você construiu num parágrafo para a coisa ficar bem alinhada. Então, tudo isso é a parte da estrutura do texto dissertativo. Legal? Então, isso é um componente de nota. Tá bem? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, além disso, e aí vem a minha briga, vem um outro problema que são os editais muito genéricos e mal formulados. Por quê? Porque a eficiência e a clareza das regras são fundamentais para a justeza do concurso. Então, quando se colocam critérios no edital, e eu tenho que levar em consideração que o edital é a base de tudo, porque ele é que estabelece as diretrizes, a Cis Gran Rio sempre coloca como critério da questão discursiva apenas expressões genéricas. Então, a estrutura dissertativa, a norma culta e a coesão. Mas quanto de cada um vale? Não sabemos. Sabemos que tudo vale 50. Mas quanto vai de desvio? Não sabemos. Quanto é de coesão? Não sabemos. Quanto é de estrutura do texto? Não sabemos. E outras bancas não fazem isso. Por exemplo, CESP Brasília, ela detalha os componentes de nota. Então, como o edital não era eficiente, isso também tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque as regras não estavam estabelecidas, o que significa dizer que você foi fazer a prova sem saber exatamente quais eram os critérios. Eram critérios extremamente genéricos, e essa é uma briga que eu tenho com várias bancas, e a Cis Gran Rio está longe de ser a pior banca. Legal? Qual é a minha esperança aqui? Dada a visibilidade agora desse concurso, que nós possamos ter um atendimento de nossas demandas, que é qual? Que esses editais sejam bem construídos.
porque é preciso que se haja sobre isso. É preciso que a sociedade, que a justiça veja que os editais não estão bem construídos. Por quê? Porque eles fazem o que querem. Aí é o princípio da discricionariedade, é isso que é argumentado, né? Ou seja, o que é esse princípio? Esse princípio determina que as bancas e o agente público, legal, ele escolhe quais os critérios que ele vai estabelecer. Isso é o princípio da discricionariedade, quer dizer, olha, vem cá, o perfil de candidato que eu vou buscar e o programa que eu vou montar, isso quem determina é o agente público. Legal? Então isso não pode ser questionado na justiça. O agente público tem liberdade de escolher os critérios de análise de um texto e os critérios do programa e tal, isso é o agente público que escolhe. Muito bem. Agora, o problema todo vai além disso, é que também é um princípio constitucional a clareza e a objetividade desses editais. Isso precisa ser claro e objetivo. E muitas vezes não é. Por quê? Porque ele é muito genérico e não é específico e precisa trazer especificidade. Legal? Além disso, o espelho também é um dos problemas sérios que houve nessa correção, foram os espelhos, porque os espelhos eram genéricos, então ele não dizia quanto você poderia perder de pontos se não citasse tal lei, por exemplo. Estou dando um exemplo, legal? E isso, evidentemente, fez com que os avaliadores dessem nota de consenso, por isso que deu tanta discrepância de nota, legal? Os caras ficaram completamente perdidos. Então não é só você que ficou perdido, mas o avaliador também foi vítima disso. Por quê? Porque a Cisgranjo já tinha feito isso antes, né? Porque o espelho ele é muito amplo, muito genérico. E o que é que ele prejudica, junto com o edital, os dois juntos, então, fazendo essa análise sistêmica, né? O princípio do contraditório, que é um princípio constitucional, que é o princípio de você questionar a nota. Como é que eu vou questionar se eu não sei quais são os critérios exatos, se eu não sei por que me descontaram? Então, prejudicou o princípio do contraditório. Bom, agora tem, dia 17, o recurso administrativo. O que é que a gente tem que avaliar nesse recurso administrativo? É muito fácil. Você vai receber o recurso, vai ser deferido ou indeferido ou deferido parcialmente. 3 possibilidades, legal? Então, em primeiro lugar, se essas respostas à sua demanda forem pré-programadas, ou seja, iguais, e eu já peguei muitos concursos com isso, né? Em que o cara faz um texto pré-pronto, que ele coloca ali, reproduz quais os critérios de correção, né? Bota ali os critérios, coesão, não sei o que, e é um texto pré-pronto que se repete em várias respostas dos candidatos e não analisa especificamente a sua demanda, quer dizer, você reclamou lá que na parágrafo tal o cara examinou isso, ou ele fez resposta ao recurso genérico, simplesmente reproduzindo o que já estava no edital, o que é coesão textual e indeferindo o seu pedido, sem dizer por que foi indeferido. De novo, está ferido o princípio do contraditório e essa resposta ao recurso administrativo é uma ferramenta para você usar numa demanda judicial. Então, muito importante que a gente veja como vão ser feitas as respostas para saber se de fato atenderam ao princípio contraditório, olhando a sua redação e contra-argumentando, ou não. Em vídeo anterior eu expliquei a dificuldade toda que haverá nesses recursos administrativos, porque a gente fez o recurso examinando todos os componentes e não um ou outro componente específico, porque a gente não sabe o que foi descontado. E isso vai aumentar a demanda também no recurso administrativo, porque eles vão ter que ler toda aquela peça, né? Todos os recursos que foram grandes, né? E rever todo o texto. Então, isso também dá um retrabalho muito grande para os avaliadores. Agora, vamos ver qual vai ser o comportamento desses avaliadores. Essa é a expectativa. Beleza? Então, estamos aí junto com vocês. Manda seus recadinhos aí, o que você acha, o que você não achou, qual é a sua expectativa, o que você acha da Cisgran Rio. Vamos trocando ideia para a gente avançar aqui. O nosso objetivo é um único objetivo, que é a justiça e a justeza desse certame, o máximo possível, e que atenda às demandas de vocês, para não criar essa instabilidade que é péssima para o concurseiro, que investiu sua grana, seu tempo, e está se sentindo extremamente frustrado com toda a razão. Beleza? Então, galerinha, tamo junto aí, abraço para vocês.